Hoje a gente vai falar sobre como criar jogos e atividades teóricas ensinando conteúdo de dança, gente. Tá? Ensinando conteúdo mesmo. Então, de que maneira a gente consegue, né, um passo a passo mesmo aqui para vocês, de como a gente consegue criar isso, tá? Então, eu vou começar falando, vou ir passando aqui pra gente poder ir só se organizando pra eu não perder nada, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte: quando a gente cria qualquer tipo de atividade teórica ou de jogos, a gente precisa pensar que atividade por atividade não faz nenhum sentido. Eu dar uma atividade teórica ou eu dar uma atividade, um jogo pros alunos, pras alunas, simplesmente pra preencher um tempo, para mandar alguma coisa, ou para eles terem uma folhinha para levar para casa, ou para atualmente, né, que eles estão mais em casa, simplesmente eu demonstrar que eu mandei um material, que eu fiz alguma coisa, tá? Não faz nenhum sentido. Toda atividade que é passada, ela precisa que tenha um objetivo de aprendizagem, né? Porque a gente tá ensinando, gente. Então, a gente não pode fazer as coisas simplesmente por serem feitas, tá? E muitas vezes a gente acaba utilizando essas atividades mais como um pano de fundo das nossas aulas, né, do que como efetivamente aprendizagem, e tem como aprender muito, como ensinar muito, como fazer muita coisa. Então, vamos começar pensando aqui. Nós somos professores de quê mesmo? Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer quando a gente vai criar um material, tá, para entregar, para passar, para dar para os nossos alunos nós somos professores de quê? Tá? Nós somos professores de dança, gente. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar eu dou aula de dança, sabe? Eu não dou aula de desenho, eu não dou aula de pintura, eu não sou professora de português, eu não sou professora de matemática, embora com a dança eu possa trabalhar todas essas habilidades. Mas o nosso conteúdo, a nossa disciplina é a dança, e a gente não pode esquecer disso quando a gente está criando qualquer tipo de material, né? O nosso conteúdo, a disciplina da qual a gente ministra as aulas é uma disciplina de dança, ok? Tem alguém aqui perguntando qual é o tema da live de hoje. O tema da live de hoje, vou repetir aqui mais uma vez, é como criar, né? Montar e criar jogos e atividades teóricas ensinando realmente conteúdo de dança, tá, gente? Então é isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então a gente precisa lembrar disso. Nós somos professores de quê? Nós somos professores de dança, ok? Então eu preciso ter isso muito claro. Primeiras coisas que a gente precisa ter. Então vamos lá, continuando. A gente poder falar aí de tudo que a gente tem pra falar hoje. Então, a dança, gente, ela não pode ser apenas uma temática. Então, por exemplo, eu dar um material para o aluno colorir, eu entrego para ele uma folhinha com uma bailarina desenhada para ele pintar. Que conteúdo eu tô ensinando com isso, gente? Na verdade, isso só tá servindo, a dança ali tá servindo só como temática do momento pintar. Certo? Eu fazer um labirinto que leve a bailarina até a sapatilha, eu tô treinando que conteúdo eu tô querendo ensinar com esse labirinto. O conteúdo que eu tô ensinando ali naquele momento é simplesmente uma motricidade fina. E a gente desenvolve motricidade fina na dança? Sim, a gente desenvolve também motricidade fina na dança. Mas não é esse o objetivo do nosso conteúdo, né? Eu utilizar, por exemplo, uma atividade de ligar, né? Simplesmente para ligar por ligar, eu não estou trabalhando conteúdo de dança, eu estou usando a dança como temática daquilo. Vocês conseguem entender a diferença? O que eu tô querendo dizer com isso? Como a gente está usando a dança só como um tema de fundo, né? Do que é realmente ensinar conteúdo de dança. Então, eu vou precisar pensar o que eu quero ensinar para aquelas crianças, tá? Para que eu não use a dança apenas como temática, porque ela não pode ser apenas temática, tá bom, gente? Vamos continuar aqui. Então, a gente precisa ter essas coisas claras antes da gente começar a pensar o que fazer. Então, vamos lá. Passo 1. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Que eu preciso pensar, que eu preciso organizar, que eu preciso saber o que eu tô fazendo, tá?
em relação para que eu comece a criar, né, o meu passo a passo. Eu disse para vocês hoje que eu vou dar um passo a passo, eu vou dar um passo a passo mesmo, tá bom? O que eu posso criar aqui pra gente poder fazer isso, né? Então, a primeira coisa eu preciso, pense no seu conteúdo. Então, a primeira coisa, antes de eu pensar em criar qualquer coisa, em montar qualquer tipo de jogo, ou qualquer tipo de atividade teórica para eu enviar para o meu aluno, né, ou para eu dar para o meu aluno, e isso, gente, assim, ó, seja em sala de aula, ou seja nesse momento que você vai mandar para casa, seja se você vai entregar isso no final da aula para o aluno levar para casa, ou você vai mandar agora nesse momento que as pessoas estão mais em casa, tá? Então, a primeira coisa, pensa no conteúdo. Então, o que eu tô trabalhando de conteúdo de dança com o meu aluno? Ah, eu tô trabalhando o pé da... Vamos pensar nas bem pequenas, tá? Eu tô trabalhando o pé da bailarina. Eu tô trabalhando o pé do palhaço, pé flex. Ou eu tô trabalhando, já com um pouquinho maiores, o tandi. Eu tô trabalhando... Então liste, então você senta e lista para você o que você está trabalhando de conteúdo. É o primeiro passo, porque sem isso você não consegue sair daqui para frente para os próximos passos, porque fica tudo muito perdido e as coisas não podem ser perdidas. Então quando todo mundo, agora vamos pensar assim, quando todos os outros professores de todas as outras disciplinas vão criar algum tipo de conteúdo, de material, de atividade, de jogo, de qualquer coisa teórica para entregar para um aluno, tá? A primeira coisa que ele vai sempre criar em cima daquilo que ele tá dando, em cima do conteúdo que ele está ensinando. Então, primeiro momento, a primeira coisa que você vai fazer é verificar qual o conteúdo que você está ensinando. Então, você senta, faz uma lista e anota. Ah, eu estou ensinando esse conteúdo, eu estou ensinando isso, ou eu já ensinei isso, e isso. Eu quero conscientizar de... Pensou, lista lá. É o primeiro passo. Sem isso, você não vai conseguir ir para frente, tá? Sem isso, você vai usar as atividades com dança apenas como temática de dança, não para ensinar conteúdo. Porque o que a gente acessa quando a gente está ensinando conteúdo quando a gente faz essa outra via de acesso de conteúdo de dança, né? Eu acesso a aprendizagem do aluno, eu acesso a fixação do conteúdo que eu tô trabalhando por uma outra via. Seja por uma via que não é só uma via agora auditiva, né? Eu acesso por outras vias desse aluno, né? Então, eu vou acessar lá por uma via... motora fina, né? Eu vou acessar por essa questão de leitura, de associação, né? Então, eu vou conseguir entrar, e isso aí a gente consegue ver bem, assim, dentro dos estudiosos que a gente tem hoje, a gente tem, né, toda a questão das inteligências múltiplas do Howard Gardner, que nos traz justamente isso, que cada criança, que cada pessoa, ela tem os seus tipos de inteligência que são mais aguçados aqui ou ali, né? Então, para que eu também consiga acessar a aprendizagem de todos os meus alunos, ou da maioria dos meus alunos, eu vou precisar dar vias diferentes, eu vou precisar acessar o conhecimento de todos eles de formas diferentes. Então esse tipo de material, ele não vai servir só para esse momento que a gente está vivendo agora, porque tá todo mundo precisando aí se virar nos 30 e entregar material para as crianças fazerem em casa. Não, ele vai servir também como suporte para aprendizagem mesmo depois, quando a gente tiver retornado totalmente às aulas presenciais, né? Então, por quê? Porque é uma outra via. Então, o primeiro passo é pensar no conteúdo. Então, o que eu tô trabalhando? Eu sento e listo. Listem, gente. A gente precisa colocar as coisas no papel, senão a gente não consegue ir para frente, ok? Então, primeira coisa é isso aí, pensou no conteúdo. Depois eu vou dar exemplos e coisas de como a gente fazer, tá, gente? Primeiro eu vou no passo a passo. Aí, gente, a gente vai precisar fazer o quê? Selecione atividades e jogos que existem para aquela faixa etária. Então, por exemplo, eu tenho uma turma que trabalha, né? Eu tenho essa turma aqui e eu tenho essa listagem de conteúdo. O que eu quero ensinar, quais são as atividades que são indicadas ou que são adequadas para essa faixa etária. Então vá, gente, e pesquise, sabe? Vá pesquisar
o que que você tem, o que que existe de atividades para essas faixas etárias. Então, entra lá e descubra que tipo de atividades é adequada para esse tipo de faixa etária. Então, por exemplo, se a gente for usar cruzadinhas, tá? Você pode usar lá, né? Eu vou fazer uma atividade de cruzadinhas, né? De descoberta aquelas de palavras, sabe? De palavras cruzadas, tá? Eu não posso dar uma atividade de palavras cruzadas para uma criança de 4 anos, porque ela não vai conseguir fazer. Ela não tá alfabetizada ainda, ela não sabe escrever, ela não vai conseguir me dar aquela resposta. Agora, eu já posso dar esse tipo de atividade, por exemplo, para uma criança mais velha, né? Para uma criança que já está alfabetizada, né? Então eu vou ter que procurar quais são as atividades que são possíveis de serem trabalhadas com a faixa etária da minha turma. Então, se eu tenho turma lá de 2 a 4 anos, eu vou pesquisar quais são as atividades que eu posso trabalhar com as crianças de 2 a 4 anos, né? Esse tipo de atividade teórica, né? O tipo de entendimento que ela tem. Quais são os tipos de atividade? E, gente, se vocês entrarem aí na internet, vocês vão encontrar milhares de coisas. Joga no Google, vai chover de atividades. Só que vão chover de atividades completamente desconexas com a dança. E o que a gente vai aprender aqui agora, hoje, nessa aula, é justamente a fazer a conexão da dança, né, dentro dessas atividades. Em como transformar essas atividades para atividades de dança, ok? Então, para atividades que ensinem conteúdo de dança. E isso é possível sim, tá? Então, por exemplo, eu não vou também pegar um desenho, tá? Eu falei do desenho, mas eu não tô dizendo que o desenho ele não serve, tá, gente? Eu tô dizendo que a gente tem que saber usar o desenho, como usar o desenho. Eu dar um desenho simplesmente por dar um desenho, eu só tô desenvolvendo motricidade fina dessa criança e fazendo ela passar um tempo, tá? Mas eu não tô trabalhando conteúdo de dança. Agora, dependendo de como eu apresentar esse desenho, de como isso vem acontecendo, né? Eu consigo. Pera aí, só vou parar aqui que tem uma pergunta que me parece bem interessante. Tem como saber qual canal de aprendizagem o aluno atende melhor? Gente, uma super avaliação, tá? E aí a criança vai ter que passar por uma avaliação neuropsicopedagógica, que vai ser fora, entendeu? Do universo nosso ali de dança, é uma outra, né? Mas você consegue sabendo, olha só que bacana, se você sabe quais são todos os tipos de vias de aprendizagem, né? Quais são todas as, por exemplo, dentro das inteligências múltiplas do Howard Gardner, se você estuda, se você conhece e você consegue aplicar na sua aula para ensinar o mesmo conteúdo, várias coisas, você vai sentir aonde o seu aluno aprende melhor. E isso é muito individual de cada pessoa, de cada um, né? E aí você consegue saber onde cada um. Então, assim, a gente precisa hoje fornecer o maior número possível de possibilidades, né? E isso, gente, não acontece só dentro do ensino de dança, isso acontece dentro do ensino regular, tá? Que a gente precisa conseguir entender, né? E dar o maior número de possibilidades para que as pessoas formas diferentes, né? De acessos por vias diferentes de aprendizagem, para que as pessoas consigam, para que os alunos cada vez mais consigam aprender, tá? Então, vamos lá. Então, isso é importante. Então, selecione quais são. Então, você tem 2 listagens, gente. Você já tem uma listagem com todo o conteúdo que você está trabalhando com os seus alunos. E você vai procurar uma outra listagem e vai fornecer uma outra listagem com todas as suas... com todas as atividades, enfim, com atividades que você vai encontrar por aí, falando sobre atividades e jogos que são adequados para aquelas faixas etárias, ok? Então, você precisa ter essas 2 coisas. Sem isso, gente, você não consegue passar para o próximo passo e você não vai conseguir fazer com que os alunos criar essas atividades que realmente ensinem dança para os seus alunos, ok? Então, vamos prosseguir. Então, passo 2, eu fiz o passo 1, já fiz o passo 2 e vou para o passo 3. No passo 3, coloque o seu conteúdo nessas atividades e jogos. Então, o que eu vou fazer agora, gente? Agora que eu já tenho, né? Então, você já tem lá todo o conteúdo que você está trabalhando listado, você já tem
ou várias atividades, né, que você pode trabalhar com essas crianças, né, dentro dessa faixa etária dessa sua turma específica ou desse nível específico para o qual você vai desenvolver essa atividade. E aí você vai falar, eu tenho uma turma de 2 a 4 anos, eu tenho uma outra turma de 5 a 6 anos, eu tenho uma outra turma de 8 a 10 anos. Bom, você vai ter que fazer, porque o conteúdo que você trabalha com cada uma dessas turmas é diferente, né? Ou pelo menos deveria ser, certo? Então, você vai ter que fazer coisas diferentes, sim, ok? Então, o que vai acontecer? A gente vai procurar formas, né? Agora eu vou tentar colocar o meu conteúdo aqui dentro. Então, eu vi lá as atividades e aí eu vou tentar engajar o meu conteúdo ali dentro. Então, por exemplo, vamos começar a exemplificar aqui, assim, para vocês conseguirem enxergar, tá? Por exemplo, eu estou trabalhando o pé do palhaço, tá? Eu tô trabalhando o pé flex. E eu quero que essas crianças se conscientizem bem dessa questão do pé flex, de como trabalhar esse pé flex, né, e tal, do que é esse pé flex. Então, eu vi, por exemplo, uma atividade eu quero usar o desenho. Aqui cabe eu entregar um desenho do palhaço com o pé flex para uma criança de 2 anos, por exemplo. Para que ela pinte, 2, 3 anos, para que ela pinte. Mas eu vou dizer para ela, essa atividade aqui é o palhaço, que faz o pezinho flex, o pezinho do palhaço, que nem a gente faz na nossa aula. Você pode até linkar junto, você pode ter o palhaço para pintar e um pezinho flex também junto, na mesma página, tá? Por quê? Porque você tá dando link para aprendizagem. Se você chama aquilo de pé de palhaço, né, gente? Talvez você chame de uma outra coisa, mas é que a maioria dos professores acaba chamando isso como pé de palhaço, tá? Então, você tá linkando as coisas. Então, você tá trazendo o seu conteúdo, né? O conteúdo que você tem para uma atividade adequada para a faixa etária, certo? Então, é muito importante que a gente consiga, né, organizar esses conteúdos. Então, você vai começar a trazer o seu conteúdo para essas atividades, certo? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com a minha aluna, que ela entenda, digamos que você tá bem no começo do ano, eu quero que a minha aluna entenda que quando ela entra, né, eu quero que ela se conscientize que para fazer aula de balé, ela tem que vir, isso vale muito aí, quem dá aula em escola regular, né, ou em escolinha de educação infantil, às vezes a gente passa por isso, né? Às vezes a gente passa pela criança que a mãe acha que não precisa mandar o uniforme de dança, por exemplo, pra aula, né? Ou que acha que não precisa comprar o uniforme de dança, que é bobagem, né? E que ele, né, vou botar qualquer roupinha nela lá e ela vai lá de saia justa jeans e ela vai fazer aula de balé. E não vai, né, gente? A gente sabe que não. Ou ela vai de tênis ou bota de chuva pra fazer aula de balé. E acontece, a gente sabe que acontece. Então, digamos que eu quero trabalhar a conscientização dessa criança do tipo de vestimenta que a bailarina tem que estar. Então, eu já falei isso na minha aula, eu já disse pra ela que ela tá com uma roupa que não é, né? Eu já falei qual é a roupa que a bailarina tem que estar. Eu já mostrei a roupa que a bailarina tem que estar dentro da sala de aula, porque eu estou vestindo a roupa da bailarina, né? Então, eu dei a modelagem, eu já falei, eu já fiz tudo. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma atividade, por exemplo, que seja: circule quais as roupas adequadas para fazer uma aula de balé. E aí eu coloco naquele momento, gente, tem gente aqui, pra mim não aparece que tá travando, tá? No Insta, tá? Mas pessoal do Insta, que se tá travando aí, eu uso redes aqui diferentes pra mandar no Insta e para mandar no Face. São redes de internet distintas. Então, se você tá com muita dificuldade no Instagram, vai na página da Psicopedagodança do Facebook, que de repente lá não tá travando, tá? Porque eu uso redes diferentes justamente para que se numa não ficar, né, na outra a gente tem outra possibilidade. Então, tá? Quem acha que tá muito complicado,
tenta ir lá na tenta ir lá na página da Psicopedagodança no Facebook, tá bom? Então, gente, o que que a gente tem, tá? Eu vou criar essa atividade da seguinte forma. Então, eu vou lá colocar, eu quero conscientizar, então, da vestimenta que ela tem que estar. Então, eu vou fazer uma atividade, porque circular imagens, uma criança de 2 anos consegue fazer. Porque eu já vi lá, quando eu pesquisei, no passo 2, o que uma criança de 2 anos consegue fazer. Ela consegue identificar imagens numa folha e ela consegue circular essas imagens, certo? Então, eu já sei que ela consegue, mesmo que a apreensão dela de lápis e tal ainda não seja adequada, mas ela consegue fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa atividade dentro do meu universo. Então, eu vou pegar um monte de roupas diferentes. Então, eu vou pegar lá. O que eu quero que ela use na aula? Uma sapatilha, uma sainha, se você quer que ela use uma sainha, uma imagem do colã, o cabelinho preso, né? Então, você pode botar lá. E básico. Aí, eu não quero que ela use na aula, né? Eu não quero que ela vá de calça jeans, eu não quero que ela vá para aula de bota ou de tênis, eu não quero que ela use, por exemplo, e eu já falei isso na aula, que isso não é adequado, né? Eu não quero que ela vá com um brinco gigante desse tamanho, eu não quero que ela vá de relógio, né? Então, isso já são até para as maiores. Então, eu vou colocar todos esses elementos, tá? Nessa folha, ludicamente. E eu vou trabalhar a conscientização desse conteúdo com essas crianças. Então, elas vão levar para casa, ou você vai mandar, ou você vai ter nessa aula. Qual o conteúdo que eu tô trabalhando aqui? Uma conscientização de como é que elas devem estar vestidas para fazer uma aula de dança. Qual é o uniforme adequado? E isso, gente, vai servir ali, você pode usar esse tipo de atividade até com as maiores, a partir dos 7, 8 anos, para quem tem aí diferenciações, por exemplo, de modalidades, né? Então, por exemplo, quem trabalha com danças urbanas tem muita dificuldade de um aluno, por exemplo, às vezes que vai de sandália para uma aula, porque você precisa de um outro tipo de calçado que é adequado para danças urbanas. Então, você pode, né, levar isso para outra modalidade também, tá? Então, você consegue transpor. Então, você conseguiu pegar o conteúdo e colocar lá, e a criança vai circular, e você tá acessando o conhecimento, e você tá fixando o conhecimento dessa criança por uma outra via, por um outro tipo de atividade, mas que tem a ver com conteúdo. Você não tá utilizando só uma coisa para ela levar para casa, só uma coisa para você mostrar que você fez alguma coisa e mandou para a mãe. E aquilo não tem relação com a dança, gente. A dança não pode ser, vou repetir isso muitas vezes hoje, porque é muito importante que a gente entenda que a dança não pode servir como pano de fundo dessas atividades. Ela não pode ser só o cenário das atividades. Ela tem que estar ensinando alguma coisa com a atividade que eu tô propondo, certo? Então, isso aqui é muito, muito, muito importante, que vocês consigam fazer isso, tá? Vamos relembrar? Passo 1. Qual é a primeira coisa que eu falo, né? Qual é a primeira coisa que eu faço quando para que eu consiga começar a montar as minhas atividades? Eu preciso listar, pensar e organizar qual o conteúdo de dança que eu estou trabalhando com as crianças. Listei. Depois eu vou pesquisar e descobrir quais são as atividades e jogos, enfim, que são adequados para a faixa etária daquela turma ou daquelas turmas, tá? Daí eu vou pegar o meu conteúdo e vou colocar ele dentro dessas atividades. Então eu olho para a atividade e penso, bom, eu tô trabalhando isso, como que eu posso trazer? Dei 2 exemplos aqui para vocês. Tô trabalhando um pé de palhaço, eu posso trazer a imagem do palhaço né, para pintar, com um pé de bailarina em flex, junto, linkado na mesma página para conscientizar como é o pé do palhaço. Quero trabalhar sobre a conscientização do uniforme, eu posso fazer essas atividades assim. Então, se eu tô trabalhando, por exemplo, tô ensinando braços, vamos pegar os maiores, né? Tô ensinando os posicionamentos de braço, eu posso, por exemplo, fazer ver várias bonequinhas ou desenhinhos de boneca palito
e fazer também. Ou marque, circule os que são os braços de posicionamentos do balé clássico. Ou faça um X, né? Aí eu já preciso ter, porque quando é a negativa, gente, as crianças precisam ser maiores, porque é um pouquinho mais difícil, tá? Faça um X, cognitivamente falando, né? Então, faça um X sobre os braços que não são da técnica do balé clássico, né? Então, aí você pode criar uns braços diferentes, né? Tipo, sei lá, umas coisas de rumba, uns outros tipos de posicionamentos de braço que você pode colocar ali. E assim você vai fazendo com uma série de coisas. Então, é um tipo de atividade que dá para ser feita. Então, você vai transpor o seu conteúdo e colocar o conteúdo nessas atividades. Mas a gente precisa trabalhar conteúdo. Vamos prosseguir, tá? Aí eu vou trazer ainda várias coisas bem mais visuais aqui para vocês. Então, passo 4, tá? Transpus, coloquei lá. E agora? O que eu faço, né? Agora, veja o que realmente a atividade está desenvolvendo. E aqui a gente vai ter 2 objetivos de desenvolvimento das nossas atividades, que são os objetivos na dança. Então, qual o objetivo que eu estou alcançando na dança com essa atividade que eu estou enviando? Então, por exemplo, se é esse do circular, eu vou pegar esse exemplo para a gente poder pensar nele, já que eu já expliquei como ele é, né? Depois eu vou explicar outros. Mas se eu tenho esse exemplo aí do circular uniforme, tá? Qual o objetivo que eu tô querendo trabalhar nele na dança? A conscientização do uniforme, elas saberem qual uniforme que elas têm que usar, elas virem adequadas para a sala de aula para que realmente elas possam ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho e tal. E aí, claro, o uniforme tem outras questões. Quem me segue já há bastante tempo já deve ter visto alguns posts que eu falei sobre isso. Um dia eu posso fazer uma aula só falando sobre a importância do uniforme, como você explica para os pais a questão do uniforme e tudo mais, né? Porque tem toda uma questão de pertencimento de grupo, tem todas essas coisas, tá? Mas você precisa pensar nisso. Quais são os objetivos que isso tem, que essa atividade que eu tô fazendo tem pro ensino da dança, beleza? E você precisa pensar também quais são os objetivos que essas atividades têm para o ensino de vida. Porque quando eu faço atividades, quando eu apresento coisas assim, eu estou apresentando eu estou também ensinando outras habilidades. E eu também preciso ter consciência dessas habilidades, porque a partir do momento em que eu tenho consciência dessas habilidades e eu consigo passar para as alunas e principalmente para os pais dos meus alunos quais são essas outras habilidades que aquela atividade está desenvolvendo, tá? Fica muito mais fácil dos pais engajarem com você, gente, né? Então, o que eu tenho lá? Objetivos, né? Na vida. Vamos pegar a atividade do circular novamente, né? Então, eu tô lá circulando isso. Qual o objetivo que tem? É só identificação e aprender a motricidade ali para fazer o círculo. Não, gente, é muito mais do que isso, gente. É muito, muito mais do que isso. O que eu tô trabalhando ali com aquela criança, por exemplo, além dessa conscientização, é que em cada ambiente que a gente vai, a gente tem que se portar ou se vestir de uma forma adequada. O que eu tô ensinando para essa criança ali é saber se portar em ambientes diferentes. Que cada ambiente, por exemplo, eu não vou a uma cerimônia de casamento de biquíni. A não ser que ela seja, né, na praia, mas normalmente, se é uma cerimônia numa igreja, eu jamais vou ir de biquíni, certo? Então, eu estou ensinando para essa criança, além a conscientização, nesse caso, do uniforme que ela precisa usar no balé clássico, eu estou ensinando para ela que para cada ambiente, a gente tem um tipo de comportamento, a gente tem um tipo de vestimenta, a gente tem um tipo de, né? Ela precisa aprender a selecionar essas coisas. E isso, gente, ninguém nasce sabendo. Isso é aprendido, tá? Então, ela começa aqui também a fazer isso. Além do mais, essa criança vai estar trabalhando nessa única atividade, que é uma atividade extremamente simples, gente. Não tem nada de complexo aqui, tá? Nessa única atividade, essa criança vai estar também trabalhando uma questão de classificação,
Então, ela classifica o que é roupa dentro do universo roupas, né? O que é roupa adequada para usar no balé clássico e o que não é roupa adequada para usar no balé clássico. A gente está fazendo aqui conjuntos. Eu estou trabalhando habilidades de classificação e de conjuntos com essas crianças, certo? Então, assim, eu preciso olhar para a atividade e preciso enxergar o que eu consigo desenvolver com essas crianças nessa atividade, ok? Prosseguindo, tá? Então, olhe e tenha clareza. Perceba o que você pode fazer. Passo número 5, gente, ok? A instrução precisa ser clara e com modelagem. Então, quando eu crio uma atividade, a instrução dessa atividade, ou seja, o enunciado dessa atividade, o que eu estou dizendo para as pessoas fazerem nessa atividade precisa ser muito claro, gente. Muito claro mesmo. Por quê? Porque você não pode deixar dúvida. Então não adianta você ficar contando 1000 histórias, você ficar inventando, você botar milhões de vírgulas. As coisas precisam ser claras. Quando a gente está trabalhando com crianças muito pequenas, principalmente quando a gente está trabalhando com crianças pequenas, vale mais a pena, às vezes, você dividir uma atividade em 2 etapas do que você fazer uma instrução imensa que a criança não vai conseguir. Por que a criança não vai conseguir? Porque a criança ainda está desenvolvendo a parte do cérebro. Lá vou eu de novo para ele, né, gente? A nossa parte do cérebro aqui da frente do lobo frontal, onde ficam as nossas funções executivas, onde a gente tem uma das nossas funções executivas é, né, dentro dessa responsabilidade, que é a memória de trabalho, que é a nossa memória operacional, que é essa memória do passo a passo. Se eu dou muitos passos para a criança, ela não consegue fazer. E aí a atividade acaba ficando pela metade, acaba não cumprindo o objetivo que ela precisava cumprir. Acaba que a criança acha aquilo chato e não vai querer fazer. E na verdade o que a gente precisa é aumentar o engajamento da criança com essa atividade, né? O que eu quero é que ela fique mais conectada com a dança. Então, por exemplo, se eu fiz uma atividade para ela levar para casa, tá? Voltamos à nossa normalidade, digamos, né? Já estamos todos aqui já há algum tempo pensando aí que estamos de volta, tá? Imaginem aí vocês numa rotina normal de aula. O que você vai fazer, né? Então, quando você apresenta uma atividade dessa, seja para fazer dentro da sala de aula, ou seja para o aluno levar para casa, sem o compromisso, né, gente? Porque a gente também precisa pensar que essas crianças já têm muitos compromissos da escola e de outras coisas, e criança também precisa de tempo para brincar. Mas eu dou aquilo para levar para casa, e se isso é bacana, se isso é legal, essa criança, tá? Ela vai ter mais conexão com você, né? Ou com a própria dança, no momento que ela vai executar essa atividade lá. Você também pode me perguntar aqui, dentro da sala de balé infantil, você também pode utilizar isso no momento, né? Eu trabalhei várias coisas e aí, de repente, a gente faz o momento de mostrar ali, de fazer a nossa atividade. E só que aí, se você faz isso dentro da sala de aula, gente, você tem que pensar que a sua atividade precisa conseguir ser concluída num tempo curto. Porque normalmente a gente tem aulas aí com as pequenas, principalmente, de 45 minutos, 1 hora. Então, se você pega uma atividade que é muito longa, você perde, né? A criança demanda muito tempo para fazer aquela atividade. Então, você vai precisar dosar o tempo. Então, tem que ser uma atividade que ela consiga fazer, né, num tempo mais rápido, certo? Vamos falar aqui que tem bastante gente perguntando o que é dar modelagem. Então, eu dou instrução clara e objetiva, certo? E eu posso dar, principalmente para os pequenos, a modelagem é um modelo, gente, tá? Então, a gente trabalha sempre com isso, de dar modelo para as crianças, né? Então, eu preciso dar um modelo. Então, por exemplo, se eu coloquei lá, circule, parará, parará, eu pego uma das peças de roupa e já mando circulado, né? Então, eu mostro aquilo. Ou, em volta da palavra, da instrução que diz circule, tá? Eu faço um círculo. Por quê? Porque talvez a criança não entenda o conceito dessa abstração da palavra circular. Mas se ela olha o círculo, você tá dando o modelo. Ela consegue fazer. Ela tá visualizando. Entenderam o que eu tô querendo dizer? Você dá um modelo. Isso é modelagem, tá? E às vezes
E modelagem a gente pode usar para tudo, gente, não só para as atividades teóricas ou para jogos, que nós já vamos chegar nos jogos, tá? Você não precisa usar só para isso. Você pode usar modelagem, inclusive, para fazer movimentos. E aí não é só modelagem reprodutora, modelagem visual. Não é só você fazer, por exemplo, mas você pegar o aluno e mostrar no corpo dele como faz. Isso também é um tipo de ensino por modelagem que é super importante, que a gente precisa usar. Tá bom? Então, isso aqui é importante. Passo 5, você precisa, montei, criei, fiz tudo. Agora eu vou estruturar e olhar. Será que essa minha instrução tá sendo clara? Eu lembrei de colocar algum tipo de modelagem para que a criança consiga fazer aquilo? Para que ela tenha autonomia para conseguir fazer aquilo? Tá? Então, eu preciso enxergar isso também antes de eu liberar a atividade para a criança, tá? Então, eu preciso pensar em todas essas coisas, ok? Vamos para o próximo aqui. Passo 6. Invista no visual. Pense que precisa ser atrativo, gente, tá? Então, assim, a imagem que você vai apresentar daquilo precisa ser atrativa para a criança. Porque não adianta eu criar alguma coisa, tá? Que não é gostosa de ver, né? Então não adianta, por exemplo, para uma criança pequena eu colocar desenhos super complexos de anatomia, por exemplo, né? Ou eu utilizar imagens de livros anatômicos mostrando mil coisas, porque aquilo não é do universo da criança. Então aquilo não vai ser atrativo para ela. Eu preciso criar um layout, né, que seja atrativo para a faixa etária. Assim como se eu começar a colocar muita bonequinha, muito rififife, muito infantilizado para um material, né, de cruzadinha, digamos, tá? Que eu tô trabalhando lá com cruzadas. Para uma criança, para uma criança de 12 anos, tá? Ela também não vai ser atrativo para ela. Então, isso é bem importante. Você precisa montar um visual que seja claro, que seja visível, que seja bonito, certo? E que seja adequado à faixa etária, tá? Aí você pensou em tudo isso, você elaborou tudo isso, você fez tudo isso, tá? E aí você pode usar a sua criatividade para fazer milhares de coisas. Eu vou dar vários exemplos aqui, tá? De coisas que vocês podem fazer e de como vocês podem graduar, por exemplo, a partir de agora, né? Nós vamos começar a entrar nisso, de como você pode graduar, por exemplo, uma mesma atividade, né? Com graus de dificuldade diferentes para as turmas que você tá tendo, tá bom? Então, vamos lá. Vou entrar agora aqui nos exemplos. Então, algumas sugestões, tá? Desenhos. Como que a gente pode trabalhar com os desenhos? Então, por exemplo, se eu quero dar um desenho, eu posso utilizar assim, né? Eu posso utilizar o desenho do palhaço para trabalhar a questão do pé do palhaço. Eu posso utilizar, por exemplo, o desenho. Então, alguém me perguntou aqui em algum dos dois, não sei qual foi, eu vi rapidamente, sobre como ensinar balé de repertório para as crianças pequenas. Então, por exemplo, gente, você pode ter feito uma aula, e aqui estão me perguntando de exemplos na nossa realidade de quarentena, tá? Então, vamos lá, vou unir as duas coisas aqui. Você pode, por exemplo, ensinar balé de repertório, contar a historinha de balé de repertório para suas alunas com fantoches. E esses fantoches, não precisa ser fantoche mesmo, gente, aquele de botar a mão dentro, porque talvez, mas eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não vou conseguir comprar isso para fazer, ou e tal. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu posso fazer bonequinhos, gente. Vai pra internet, acha as imagens, acha as bonequinhas, tem um monte, entendeu? Coloca no recorta, pinta você, recorta, bota um palitinho de sorvete, sabe esses palitinhos de sorvete ou de qualquer coisa que você tenha, faz um cabinho em cima e você coloca aqui em cima da tela, gente, e apresenta a historinha. Conte a historinha, né? Então, era uma vez que piriri, né? Tarará, você conta a história, tá? Conta a história de uma maneira agradável para a criança. Simples, entendeu? E aí você vai contando. Então, digamos que você tenha contado a história vou pegar aqui, do Lago dos Cisnes, tá? Tem alguém aqui botou que fez um arranjo de cabeça com algodão para ensinar
o Lago dos Cisnes. Olha só que bacana, tá vendo, gente? É isso. Tem muita coisa que dá pra fazer. Então, digamos que o seu conteúdo foi esse. Um dos seus conteúdos foi falar sobre o balé do Lago dos Cisnes. E aí, você colocou, né? Você faz ali, fez a historinha toda e agora eu quero acessar isso com material para as crianças fazerem em casa. Então eu posso, por exemplo, mandar nos desenhos, tá? Os personagens ou alguns personagens do Lago dos Cisnes, de bonequinho e tal, para elas poderem pintar. Certo? Isso tem conexão com a minha aula. Vocês entendem que não foi só um desenho de uma bailarina com o do Lago dos Cisnes para ela pintar? Isso teve uma conexão com a minha aula. Então, isso tem um reforço de aprendizagem de que aquela bailarina é a Odete ou a Odile, né, do Lago dos Cisnes, ok? Então, você vai conseguindo fazer várias coisas assim. Então, com desenhos você pode fazer esse tipo. Ou você utiliza para os passos, né? Então, por exemplo, eu ensinei um retiré, tá? Vamos falar agora das um pouquinho maiores. Eu ensinei um retiré. Eu posso mandar um desenho do retiré para que ela pinte esse desenho. Tá? Mas ele tá linkado com aquilo que eu tô ensinando, ele não tá solto, eu não tô mandando uma bailarina qualquer daquilo que eu não ensinei. Partes do corpo. Então, por exemplo, você pode usar com as crianças pequenas, principalmente com os pequenos. Eu preciso que essas crianças entendam as estruturações de partes do corpo, né? Então, o que vem em cima do quê? Como que isso tem que estar estruturado para fazer alinhamento? Eu tô trabalhando isso com elas na sala de aula, né? Virtualmente ou presencialmente. Estou trabalhando essa estruturação, né? Então, que tem o pé, que é a base do nosso edifício, que depois vem o joelho, que tem que pingar bem em cima do pezinho, não pode cair para frente, não pode cair para trás. Aí a gente tem os dois ossinhos aqui da frente, que são os isquios. Quem consegue tocar nos ossinhos e tal, que ficam bem em cima dos nossos joelhos. O nosso ombro pode rodar para frente, pode rodar para trás? Não, os nossos ombros têm que estar bem em cima dos nossos ossinhos do quadril, que são a crista ilíaca, né? A pontinha aqui e a nossa cabeça, barará. Aí eu posso mandar como atividade. Então eu fiz todo esse trabalho, brinquei de fazer andar não sei o que, fazer uma estátua com a mão não sei aonde, enfim. Aí eu vou fazer o que depois, tá? Eu vou fazer com que eu vou enviar uma atividade para conscientizar essa estruturação, certo? E aí o que eu faço? Eu mando para essas crianças, por exemplo, desenhos. Eu pego uma bailarina, né? Uma imagem de uma bailarina, faço recortes nela, tá? E coloco ela fora de ordem nesse papel. Gente, isso hoje em dia é super fácil. Tem programas super fáceis para vocês cortarem imagens. Até no Paint, que é um programa basicão lá do Windows, você consegue fazer isso, tá? Então você pega, recorta, né? Faz como se fosse um quebra-cabeça, mas fazem linhas retinhas assim, recorta essa bailarina e coloca essa estruturação, né? Então, os pés, aí a parte do joelho, depois o quadril, depois os ombros, depois a cabeça, separados. E pede para que essas crianças, então, recortem e colem isso estruturado. Ou numerem a estrutura. Ou pinta de tal cor a parte tal, da cor Y a parte tal. O que você tá fazendo aqui? Conscientização da parte que vem uma depois da outra, certo? Que é essa estruturação que você precisa. Então, você consegue trabalhar, por exemplo, partes do corpo com isso. Ou você pode também, para trabalhar partes do corpo, faz o bonequinho, manda a bonequinha lá de desenho para a criança poder pintar e recortar. Linka já com o uniforme, né? Faz roupinhas, né? Então, a sainha vai em que parte do corpo? O colã vai em que parte do corpo? Aí você pode fazer até uma manguinha, dessas manguinhas que a gente coloca aí nos vestidos, nos espetáculos de final de ano, essas manguinhas que vem por fora, sabe? Vai em que parte do corpo? A meia calça vai em que parte do corpo? A coroa, o arranjinho do cabelo, né? E tal, vai em que parte do corpo? A sapatilha vai em que parte do corpo? Então você tá linkando isso. Você pode fazer de ligar. Tá? Só que isso tem que vir depois de uma aula que você trabalhou as partes do corpo, gente. Isso não adianta vir por vir,
né? Então, você vai fazendo esses links, ok? Labirintos. Aí a gente vê bastante, né? Aí leve a bailarina daqui até lá. Leve a bailarina, né, pelo caminho. Qual o caminho para ela chegar na sala de dança? Qual o caminho para ela chegar no palco? Qual o caminho para chegar na sapatilha? Qual o caminho para ela chegar não sei aonde, tá? Se for só qual o caminho para ela chegar, a atividade é vazia, certo? Agora, o que que eu quero que ela faça para chegar lá? Qual é a aprendizagem que eu quero fazer? Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo agora vivo aqui pra vocês, tá? Esse aqui é bem complexo, tá? E eu vou facilitar ele pra vocês. Então, eu vou começar com várias coisas. Então, tá aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Isso aqui é a primeira parte do labirinto, que seria a questão do circular. Vou mostrar aqui aqui pro pessoal do Instagram também, tá bom? Tá vendo? Então, ó. Então, aqui nessa atividade, a primeira coisa que eu tenho é elas circularem quais são as roupas, tá? Que elas precisam, que se usa pra dançar. Então, primeiro, antes, porque a minha atividade depois vai precisar disso. O meu labirinto, esse labirinto que eu criei aqui, ele vai precisar disso, tá? Então, nessa atividade aqui, eu vou ter que utilizar isso, né? Antes, porque ele é digamos assim, ele é um pré-requisito, né? Pra isso, tá? Tem alguém colocando uma coisa muito legal aqui, ó. Sempre preciso conversar com os pais e explicar pros pais a proposta. Sim, gente, você vai precisar explicar pros pais a proposta de tudo que você faz, na verdade, né? Não só dos materiais teóricos, você tem que saber e você tem que mostrar pra eles o que você tá trabalhando, por que você tá trabalhando cada coisa, tá? Uma dica bacana pra quando você vai mandar, por exemplo, agora na quarentena, assim, coloque os objetivos que aquele... Lembra que eu falei lá, objetivo da dança, objetivo na vida? Coloca lá em cima no cabeçalho da sua atividade quando você manda, o objetivo da atividade. Trabalhar... conscientização do conteúdo tal que a gente está desenvolvendo na aula, né? Depois, trabalhar, desenvolve também coordenação motora tal coisa e tal coisa. Coloque isso. Quando você faz por tópicos assim, o pai recebe e ele já sabe o que fazer, tá? Ele olha para aquilo e diz, nossa, olha só que professora é essa, né? Ela sabe o que ela tá fazendo. Vale a pena eu deixar minha filha aqui. Vale a pena eu apertar o cinto, de repente, com uma outra coisa, nesse momento que a gente sabe que a situação financeira de todo mundo tá mais complicada, e manter ela fazendo aula de dança, tá? Então, pensem em como vocês podem apresentar essas coisas para os pais, ok? Que é bem importante, sim. Quem não lembra, não, já sumiu aqui nos comentários quem perguntou, mas é muito importante. Então, vou lá. Então, primeiro eu conscientizei a criança lá, tá? Fazendo os círculos. Agora, eu vou pro labirinto. Qual é o objetivo do meu labirinto, tá? Eu vou explicar, depois eu mostro pra vocês. O objetivo desse labirinto aqui é que a criança leve a bailarina, levar a bailarina levar a bailarina até a sala de aula de dança, tá? Porém, no caminho, você precisa passar, e ela precisa passar no caminho dela e ir pegando todas as roupinhas que ela precisa vestir para chegar na aula de dança adequada, certo? Então, esse é o objetivo, tá? Se você está, por exemplo, com uma criança, fazendo isso para crianças menores, tá? Você vai fazer só a imagem da bailarina, um labirinto que pode ser bem simples, inclusive, tá? Que não precisa nem ser labirinto mesmo, pode ser só um caminho para essa criança seguir. E no meio desse caminho, você vai colocar os objetos que ela circulou lá em cima. Então, você só tá fazendo uma conscientização. Agora, se você já tem uma criança um pouco maior, você pode fazer isso aqui, ó. Esse labirinto aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo que tem 4... Já mostro pro pessoal do Insta, tá? Vocês estão vendo que tem 4 bailarinas, tá? A sala de aula tá aqui no meio. Todos os caminhos levam à sala de aula. Não tem um caminho que seja certo ou um caminho que seja errado, tá? Ó, pessoal aqui que eu tenho que afastar um pouquinho. Pessoal do Instagram. Tá aqui o labirinto, tá? Então, eu tenho as 4 bailarinas, tá? Cada uma tem um caminho. E todos os caminhos vão levar a bailarina à sala de aula, ok? O
que acontece? Só que no meio, nesse caminho aqui, por exemplo, ó, ela tem o quê? Tem uma calça jeans. Ela precisa de uma calça jeans pra fazer aula de balé? Não, ela não precisa. Então ela vai pegar esse caminho? Não, ela não vai pegar esse caminho. Nesse outro aqui, eu tenho, ó, deixa eu mostrar aqui mais pertinho. Nesse outro aqui eu tenho um colã, uma sainha e um tênis. Ela precisa de um tênis para pegar? Não, ela não precisa do tênis. É esse caminho aqui o correto? Não, não é esse caminho correto. Próximo labirinto. Nesse labirinto aqui, né, por esse caminho aqui, a bailarina tem um coque, um colã, uma sainha e um relógio. A bailarina pode fazer aula de relógio? Não, ela não pode, então ela também não vai pegar esse caminho. E no outro caminho, a bailarina tem uma sapatilha, um colã, uma sainha e um coque. Tem todas as coisas que ela precisa nesse outro caminho aqui para fazer a sua aula de dança? Sim, tem. Nessa outra aula de dança, tem. Então é esse caminho que ela vai fazer. Vocês estão entendendo? Dá dando para entender a diferença de quando eu utilizo um material simplesmente como base, assim, tipo, para levar daqui, só para como básico, eu quero dizer como temática para uma atividade sem significação. E quando eu uso o material para trabalhar alguma coisa que eu quero, para trabalhar um conteúdo de dança, eu não tô trabalhando conteúdo de dança aqui, gente. Sabe? Então, assim, ó, eu preciso pensar no que eu tô fazendo. Então, esse aqui é um exemplo de labirinto. Então, aqui você pode fazer de duas formas. Esse aqui, ele é bem mais complexo, tá, gente? Esse aqui você vai ter que trabalhar com crianças maiores, porque elas já têm que entender que são 4 caminhos diferentes, tá? Mas você pode fazer o trabalho mais simplificado, por exemplo, só passando para as meninas, né? Ou caminhos diferentes, né? Para as crianças, com as imagenzinhas ali, simplificando isso para os mais novos, certo? E aí, gente, aqui eu fiz sobre os uniformes, mas, por exemplo, se eu tô trabalhando lá com as bem mais velhas agora, vamos dizer que eu tô lá com as bem grandes, já trabalhando um passo, digamos que seja um pas de basque. Eu adoro o pas de basque como exemplo, porque o pas de basque tem muitos passos que a gente enxerga muito claramente, né? Então, quem fez aí o TDC sabe bem disso, né? Que eu falei lá de todos os passos que a gente tem. Então, por exemplo, o pas de basque, você tem o que para fazer um pas de basque? Você vai fazer, né, um tandi com fondue, aí você vai fazer uma demi-ronde, depois você vai fazer uma glissade, depois você vai fazer um chassé à terre e vai fechar. Então, olha quantos passos a gente tem. Então, eu poderia lá criar esse tipo de labirinto aqui, né, fazendo com que essas crianças com que esse aluno tivesse que achar qual o caminho, né, que é com os passos, com as partes dos passos do pas de basque, por exemplo, para ela chegar lá no pas de basque. Então, olha a conscientização que eu tô trabalhando aqui a partir de um passo real de dança, do meu conteúdo de dança, tá? Vamos seguir, porque eu falo, né? Vamos lá, porque tem muita coisa aqui pra gente ver. Então, isso aqui é como a gente consegue trabalhar com os labirintos, por exemplo. São exemplos, né, de como a gente pode fazer os labirintos. Associação. O que são as atividades de associação, gente? São aquelas atividades que a gente utiliza para trabalhar associação mesmo, né? O ligar uma coisa na outra, tá? Existem vários tipos de associação. Eu vou trazer uma associação aqui para vocês, primeiro, pra gente trabalhar com as crianças maiores. Então, assim, se eu coloco só ligar por ligar, a criança liga as coisas, né? Então, assim, ligue a bailarina no seu uniforme, até poderia ser. Mas eu tô ensinando o quê? Então, voltamos lá. Passo 1, qual é o meu conteúdo? Certo? Então, por exemplo, eu quero conscientizar as alunas desses passos que eu tô trabalhando e quero que elas me mostrem que elas sabem qual tipo de movimentação e qual é a grafia desse passo. Então, ó, associando, tá? O que eu faço? Vou tentar colocar assim pertinho, ó, Instagram aqui, né? O que eu faço? Eu vou fazer, esse aqui são para as meninas maiores, tá, gente? Primeiro, porque pelos passos que estão aqui, que não são passos que a gente trabalha com as crianças pequenas, tá? Segundo, pelo entendimento de que como aqui eu tenho grafia, a minha associação aqui é de uma imagem com uma grafia, né?
tá? Com a questão da escrita, esse aluno já precisa estar lendo e escrevendo. E eu já preciso ter mostrado isso para ele em sala de aula, gente, tá? Então, eu já tenho que ter trabalhado, por exemplo, que o Grambatumã se escreve desse jeito, né? Então, por exemplo, se eu trabalhei o Grambatumã na minha sala, eu posso, né? Trabalhei lá o Grambatumã, eu posso pedir para o meu aluno, né? Quando eu tô trabalhando o Grambatumã, como que escreve o Grambatumã? Então, a Grambatumã escreve assim, e aí eu mostro para ele a grafia. E aí eu posso trabalhar com banco de passos, né? Esses tempos eu fiz uma live falando sobre o banco de passos, onde eu vou colocando todos os passos que eu vou trabalhando com o aluno. Então, o aluno já tem acesso a isso. Então, quando eu vou apresentar essa atividade aqui, eu já tenho entendimento de que ele já viu alguma vez essa questão da grafia do passo, e eu tô fazendo uma conscientização do elemento do passo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, né? Então, ele vai ligar, né? Então, ó, isso aqui, o que é? Um retiré. Então, ele vai ligar até o retiré. Aí, eu tenho lá um Grambatumã. Ele vai ligar até o Grambatumã, certo? Pessoal do Insta aqui, ó, tá? Eu tenho aqui um Gran GT. Ele vai ligar lá no Gran GT. Certo? Então, é uma atividade de ligar. Ah, mas essa atividade aí não dá para usar com as babies, Geve, porque olha só, tem grafia. O baby não consegue fazer isso, não tem como elas fazerem. E agora, o que eu faço? Eu adapto pro baby. Como que eu faço uma adaptação pro baby? Pro baby, eu vou fazer aqui, eu associando o baby. Então, digamos que você utilize nomenclaturas... nomenclaturas, outro tipo de nomenclatura lúdica que você trabalha com o baby, tá? Que você não usa ainda os nomes, até por causa da associação e tudo mais, ok? Então, digamos que você não trabalha, né, isso. Então, como que eu vou fazer pro baby conseguir? Então, eu vou fazer imagens dos dois lados, tá? Eu até posso escrever embaixo o nome que eu uso, eu já vou ler para vocês aí, porque tá longe, né, para vocês enxergarem. Eu até posso escrever embaixo o nome, mas eu vou para que a mãe, de repente, possa auxiliar, ou para que o aluno vá... Porque isso aqui, gente, a gente tá expondo as crianças aonde? A gente tá colocando isso, tá? A gente tá colocando a criança num contato com o que a gente chama, na educação regular, de letramento. Tá? O que é o letramento, né? Que hoje em dia se fala bastante aí em letramento. Pessoal, vou ter que dar uma parada, peraí, rapidinho. Facebook segura. Instagram, nossa live vai terminar em 15 segundos, tá? Então, quando eu terminar, eu vou sair, vou salvar e eu volto. Então, retornem, porque eu vou voltar para vocês pegarem a continuação da live, tá bom? Então, não se preocupem que eu não vou desaparecer, eu já tô voltando. Acabando agora e eu já volto. E Facebook, segura aí, que eu só vou botar lá, de novo, entrar no Insta, e aí eu já continuo aqui, tá? Instagram, voltei, tô de volta, tá? Voltei aqui, pessoal, vai entrando aí de novo na live, e aí a gente vai continuando. Então, gente, o que eu vou ter, certo? Eu vou ter aqui... associações, então, agora de... Vou passar a ter associações agora pelas imagens. Então, a criança do baby, se eu já trabalhei isso na sala de aula com ela, se eu já levei associação, porque isso é importante para os processos de aprendizagem, se eu já levei associação para ela das imagens, né? Do nome daquilo que eu uso, ela vai conseguir fazer a partir dessa associação. Então, eu trabalho o mesmo tipo de associação. Então, vamos lá. Vou botar pertinho e depois eu coloco aqui no Insta pro pessoal do Insta também ver, tá? Então, por exemplo, ó, coloquei aqui um palhaço e escrevi embaixo, pé de palhaço. E aqui, ó, eu tenho um pé de palhaço. Eu quero ter certeza se ela consegue, né, ligar o pé do palhaço até o que é realmente o pé do palhaço, tá? Ó. O próximo, o pulo do coelho. Então, aqui eu tenho a bailarina saltando, né, ó, um tão levezinho, que é o pulo do coelho. Ela vai ligar o coelhinho até lá a bailarina saltando.
O pé do pinguim. Tem gente que chama de pé de coração, tem gente que chama, enfim, eu chamo de pé do pinguim, tá? Você pode chamar do que você quiser. Então, você vai colocar a imagem daquilo que você chama, que você já fez as suas associações em aula, certo? E vai fazer com que ela ligue lá com o pezinho mesmo da primeira posição, que é o pé do pinguim, certo? E aí aqui embaixo, só para vocês entenderem, porque como esse aqui não é assim tão, né, então eu vou trazer, aqui eu tenho, ó, braço segurando um balão em cima da cabeça, né? Então, não ser um balão, ó, braço lá, certo? Isso seria um braço segurando um balão. Digo para os alunos, enche um balão, ele é bem redondo, agora leva ele lá em cima da cabeça e deixa ele voar, né? Aí a gente tá fazendo o port de bras. Então, segurando o balão em cima da cabeça. Então, eu tenho um braço segurando, ó, o balão, as crianças conhecem o balão, e aí elas vão olhar lá o braço como é que é o braço da bailarina fazendo o balão. Então, aqui eu tenho um outro tipo de associação, tá? Mesma atividade de associação, só que agora de associação para as crianças pequenas, certo? Aí, a gente tem outros tipos de atividades que a gente pode fazer. Então, eu posso fazer, por exemplo, ordenação de sequências, né? Esse é um outro tipo de atividade que eu posso criar, né? Para que as crianças possam estruturar, certo? Gente, é só para vocês não ficarem assim, podem fazer, eu tô vendo que tem um monte de gente fazendo perguntas, comentários, de coisas que quer saber. Talvez eu não consiga, se eu começar a responder agora aqui no meio, eu acabo perdendo o viés da nossa escola. Mas vocês podem ir perguntando para vocês não esquecerem as perguntas de vocês, tá? Porque eu sei que às vezes quando vem na hora a gente que já quer perguntar, não tem problema. Se eu não conseguir responder agora, eu respondo depois nos comentários, então fiquem bem sossegados, tá? Eu olho lá depois e respondo, tá bom? Então podem perguntar, tá? Tranquilo. Tá? O que eu conseguir aqui já respondo hoje no final, mais pro final da aula, mas o que não der eu respondo depois, fiquem sossegados, tá? Podem fazer as perguntas à vontade. Então agora o que a gente tem? Ordenação de sequências, tá? Então como é que eu vou fazer, como é que eu trabalho com ordenação de sequência? Ordenação de sequência é quando você, e aqui a gente tá trabalhando, sabe o que a gente trabalha quando a gente faz ordenação de sequência, gente? A gente trabalha toda uma questão de entendimento temporal dos alunos. Tá? E para que eu preciso de entendimento temporal? Eu preciso de entendimento, né? Essa questão da temporalidade, da sequencialização das coisas, tanto para fazer a execução dos passos, isso dentro da dança, quanto, por exemplo, para quando eu vou escrever. Eu preciso saber o que vem antes, o que vem depois para redigir um texto. Eu preciso saber o que vem antes, o que vem depois e o que está acontecendo agora, né? Para aprender verbos, para aprender os tempos verbais. Então, olha quanto uma atividade que a gente está fazendo aqui, que nós estamos ligando com conteúdo de dança, certo? Porque é isso, lembram da pergunta que eu fiz para vocês lá no começo da live? Nós somos professores de quê mesmo? De dança, certo? Essa é a nossa disciplina. Então, as coisas não podem ser desconectadas da nossa disciplina e tampouco deixar com que a nossa disciplina sirva apenas de pano de fundo, apenas de temática, apenas para enfeitar, gente. Nós somos muito mais do que o enfeite. A gente ensina coisas de verdade, tá? E essas coisas de verdade do nosso conteúdo de dança, que são ensinados de verdade para as nossas crianças, né? Desde que a gente saiba do que a gente tá fazendo, tá? Elas também ensinam muitas coisas que servem para muitos outros ambientes e para a vida dessas crianças, ok? Então, vamos lá. Colocando em ordem, né? Então, isso que eu falei para vocês. Se eu aprender tempos verbais, eu preciso entender o que vem antes, o que vem antes e o que vem depois, tá? Então, vamos lá. A atividade aqui, ó, do colocando em ordem, certo? Então, por exemplo, claro, esses aqui já são passos mais difíceis. Você vai trabalhar com os maiores, né? Até porque, gente, mas tem coisas aqui que já dá, que os pequenos conseguem fazer, certo? Então, quando você vai trabalhar isso, por que normalmente o colocando em ordem eu vou trabalhar mais com os maiores e menos com os pequenos, tá? Porque com os pequenos eu ainda tô trabalhando as coisas separadas, né? Isso é progressão de aula. As coisas ainda estão sendo feitas separadas para que depois elas possam começar a ser unificadas, certo? Mas ainda assim eu vou ter os desmembramentos. Mas vamos lá. Então eu tô aqui, ó, tá? Mas esse daqui, por exemplo, do tanlevé, que se de repente você chama de pulo do coelho, ou pulo de qualquer coisa, ou salto do sei lá o que você chama, não tem problema nenhum nome lúdico que você dê para isso, ok? Nomenclatura lúdica é importante para criança pequena aprender, tá bom? O que você faz, tá? Você vai colocar as etapas desse passo.
Então, você vai fazer desenho, já vou colocar aqui no Insta de novo, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. Você vai colocar o desenho das etapas do temps levé. Então, no temps levé você tem ele saltando lá e você tem 2 pliés, certo? Um plié antes, aí você salta e depois você tem um plié pra acabar, tá? Ó, o pessoal aqui do Instagram, certo? Eu tenho um temps levé, ele não tá na ordem, ele tá fora da ordem. E o que o aluno precisa fazer? O aluno precisa numerar isso aqui para colocar na ordem. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer um temps levé, ou para fazer um pulo do coelho, para fazer o plié? Onde está o plié aqui? Onde está o plié? Ele vai numerar e vai colocar o número 1. Depois, o que a gente faz? Salta. Onde está o salto? Aqui. Ele vai colocar o número 2. E quando termina? Como que termina isso aqui? Ah, termina num outro plié. Ele vai colocar o número 3. O que eu dei para esse aluno aqui? Claro que eu já tenho que ter ensinado o temps levé na minha aula. Claro que eu já tenho que ter mostrado para esse meu aluno, tá? Que essas partes são necessárias. Eu já tenho que ter dito, eu já tenho que ter explicado, sabe? Não pode ser assim a esmo, entendeu? Eu já tenho que ter trazido esses passos, né? Ele já tem que ter feito isso e aí eu trago aqui para fazer essa conscientização do que vem antes, o que vem depois, tá? Isso aqui vai facilitar muito para a aprendizagem, para o entendimento cognitivo dele, de que ele tem que fazer um plié antes e um plié depois, que é uma coisa extremamente difícil quando a gente está trabalhando com saltos, tá? Outro exemplo aqui embaixo, né? Então aqui eu tenho um petit battement tendu, ó. Instagram, petit battement tendu. Então, por onde esse petit battement tendu tem que passar, né? Então, ele começa o 1. Onde ele começa? Começa na primeira posição. Depois, ele vai passando o pé pela meia ponta. Então, o 2 vem aqui. Aí, ele vai passando ainda mais pela meia ponta, mas já num outro estágio. E quando ele termina, depois ele tá lá bem esticadinho lá fora. Então, ó, tá? E aqui por exemplo, era um de 4, instâncias de 4 numerações, tá? Então, são coisas que eu posso. E aí, gente, isso dá pra fazer com milhões de passos, com milhões de coisas que vocês estejam trabalhando. É só vocês adequarem, certo? Então, foram algumas das sugestões pra gente trabalhar, tá? Algumas sugestões, gente, que eu podia ficar aqui uns 40 anos falando sobre cada coisa, se a gente fosse pegar conteúdo por conteúdo, idade por idade, certo? Do que a gente podia fazer. Então, vamos falar agora um pouquinho dos jogos, tá? Então, que tipos de jogos que eu posso desenvolver, né? Porque até agora a gente viu atividades mesmo, né? Atividades que eu envio para as crianças fazerem. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de jogos que a gente pode fazer para trabalhar também o nosso conteúdo de dança, tá? Então a gente vai ter jogos que eu posso produzir ou posso mandar o material para que as crianças produzam em casa e joguem com a coleguinha, com a irmã, enfim, com a mãe, com o pai, com a família, né? Talvez a família vai ter um pouco de dificuldade, mas são jogos que elas podem jogar, tá? E podem jogar esses jogos também dentro da própria escola, dentro da sua sala de aula. Você pode fazer isso dentro da aula acontecendo, as crianças jogando esses jogos. Você pode ter esses jogos, por exemplo, também na recepção da sua escola ou na sala de espera, onde as alunas ficam, né? Porque olha só, a gente vai criando muita conectividade com as crianças quando o nosso ambiente, né? Quando a gente tem isso ali, uma recepção, um lugar que espera, um lugar que fica e tal. Quando a gente tem essa conectividade das crianças, né, permanecendo mais tempo dentro do ambiente de dança ou dentro da própria escola de dança. Então, né, essa dica aí vai mais para os donos das escolas, que são possibilidades que você pode ter ali, para que a criança goste de repente de sair e ficar jogando um pouquinho, né, para que quando ela chega ela tenha alguma coisa para se entreter. Claro que tem uns jogos que são mais longos, então esses jogos você não vai poder ter tanto por ali. Mas você tem essas possibilidades dos jogos mesmo, tá? Só que assim, ó, o jogo, ainda mais do que as atividades, eles normalmente aparecem como um pano de fundo, como cenário. Então, a bailarina, ela é o cenário desse jogo. E ele não pode ser o cenário, porque a gente ensina o quê? A gente ensina dança. Então, eu preciso usar esses jogos para ensinar a nossa disciplina, que é a dança. Então, vamos lá. Jogos de tabuleiro. Tá? Então eu posso criar jogos de tabuleiro como trilhas, né? Jogos de caminhos, né? Para que as crianças possam executar,
tá bom? Eu vou falar sobre vários jogos e depois eu vou dar um exemplo para vocês visual de um desses jogos, tá bom? Então, jogos de tabuleiro, tá? Então, são esses jogos tipo trilha. Esse aqui eu vou dar uma imagem depois para vocês, então eu vou deixar para entrar mais a fundo nele um pouquinho depois, tá bom? Jogos de carta, gente. Então, eu posso fazer jogos, por exemplo, eu posso criar cartinhas, tá? Onde eu coloque, por exemplo, as imagens, eu posso ter os saltos, eu posso ter os giros, eu posso ter as poses, e elas precisam formar, por exemplo, trincas, né? Então eu posso criar um jogo de trincas com as cartinhas de imagens, com as imagens, né? E aí joga mesmo como um trunfo de trincas, né? Então, eu vou jogando, né? E tenho que ir formando trinquinhas de saltos, trinquinhas de giros, trinquinhas de passos básicos, trinquinhas das posições dos braços, trinquinhas das posições dos pés. Então, uma possibilidade, tá? Outros jogos de cartas que também são possíveis é tipo um joguinho Ai, como é que chama agora o nome, gente? Desculpa. Só um pouquinho, preciso tomar um golinho de água. Senão daqui a pouco a minha voz começa a falhar. Trunfo, né? Trunfo é um jogo onde você tem numerações para as coisas. Então, você pode estabelecer, por exemplo, que um salto, ele ganha de um passo, né? O salto vale 3, né? O giro vale 2, né? Aí você pode ver quantos passos eu preciso fazer nesse aqui. Então, por exemplo, o plié, você só precisa fazer o plié. Mas para você fazer um tanlevé, você precisa fazer um salto com 3... você precisa de 3 coisas nesse salto, né? Esse salto tem um plié antes, um salto e um plié depois. Então, ali você tem 3 passos. Quem ganha? Ganha o que tá valendo, o que vale mais, né? Então você pode ir fazendo esse tipo de jogo também de cartas, tá? Alguém falou aqui da memória. Sim, você pode fazer memória, ó, memória de associação, tá? Você pode fazer um jogo de memória simples? Sim, você pode. Mas você pode fazer memória de associação, que vai ter muito mais eficiência do que uma memória simples. Porque na memória simples, você tá apenas trabalhando a memória. Olha aí para que a gente cuide de novo, para que não seja só o pano de fundo, né? Quando eu faço o jogo da memória, só com as imagens, por exemplo, para a criança virar e achar, eu tô desenvolvendo só a memória, né? Mas eu não tô desenvolvendo o conhecimento do passo, que é o conteúdo de dança que eu preciso. Agora, a não ser que eu crie a seguinte regra: eu mando o jogo de memória, tá? Para a criança virar, né? E ela precisa executar o passo que ela virou. Então, por exemplo, ela virou um plié e ela virou um braço de quinta posição ou de terceira aí, de quem trabalha com Vaganova, né? Eles não são iguais, mas ela precisa fazer. Quando ela virou o plié, ela tem que levantar e fazer o plié. Quando ela virou o braço de quinta, ela tem que fazer o braço, né? São iguais? Não, não são iguais, então volta. Mas aí eu tô trabalhando a execução da técnica, eu não tô trabalhando só a memória, tá? Agora, se eu faço uma memória de associação, eu tô trabalhando o entendimento de associativo de alguma coisa, que pode ser o mesmo tipo, né? Mesmo tipo das associações que a gente fez antes, por exemplo. Então, eu posso associar no jogo de memória, associação, uma carta com a imagem e a outra carta com o nome. E aí elas vão virando e elas precisam encontrar esses pares, tá? Isso é uma memória de associação. E aí eu posso usar ele como memória de associação nesse mesmo caso aqui, ó, tá? Com o tipo e o passo feito, né? Se são as crianças menores que ainda não leem. Então, outro tipo de memória que a gente pode utilizar, tá? Mas jogo de memória é muito bacana, tá? E elas se divertem, gostam e tal. Jogo tipo imagem e ação, gente. Eu posso trabalhar jogos tipo do imagem e ação, por exemplo, com os passos de dança ou
com os balés de repertório, né? Então, olha só que jogo bacana para trabalhar com os maiores. Alguém me perguntou alguma coisa sobre o balé de repertório, mas eu acho que era com os pequenos. Mas com os maiores, né? E eu posso fazer um jogo tipo aquele da imagem e ação, que pode ser, né? Que eu posso fazer através da mímica, explicando sobre essa questão dos balés de repertório. Então, né, tira lá uma cartinha, né, tá escrito o nome de um balé de repertório, e aí ela tem que fazer a mímica e o grupo tem que adivinhar de que, né, a mímica ou o tipo de variação, né, se já são bem maiores, que você ensina variações, elas podem até ter que fazer algum pedacinho de uma variação, e você tá trabalhando essa identificação, né, da variação, ou se você tá fazendo lá o passo, de repente ela vai ter que fazer, né, aquela sequência de passos, faz o passo, é fácil, se você fizer com passo é bem fácil, porque a criança vê o passo e diz que passo é, né, se o passo estiver feito correto, ela vai saber logo identificar. Então, é um jogo que a gente também consegue trabalhar. E esse aqui, gente, olha que legal, esse aqui é um que vocês podem trabalhar até agora, nesse momento virtual, né, porque se vocês estão, por exemplo, vocês podem mandar por mensagem, né, qual é para a aluna, e depois ela pode fazer isso, né, manda ali qual o balé por aluno, as outras, se você tá num aplicativo daqueles que você tem conexão, né, gente, que é o que eu acredito que seja melhor, né, considero, né, que você precisa ter conexão com o seu aluno, né, então se você tá naqueles aplicativos, uma faz e as outras tem que dizer de qual é um tipo de atividade diferenciada que você também já pode ir trabalhando. E atividades, aí essa aqui é um jogo mesmo, né, pra você trabalhar nesse momento aí via aplicativos e coisas assim, que você também pode trabalhar em sala de aula, que é a brincadeira, né, que daí é uma atividade mesmo, jogo, né, tipo do morto e vivo, que você pode fazer utilizando as nomenclaturas dos passos de dança, né, então você pode dizer plié, tandi, élevé, aí você volta, plié, tá, e os alunos têm que ir fazendo o que você tá falando, né? E quem errar, aí você pode pegar uma sequência, sei lá, de 4 ou 5 passos que você vai repetindo, né? Se você tá trabalhando com os pequenos, você vai usar o 2 só, né? E vai fazendo a brincadeira ali para elas irem mudando, tá? Vamos falar agora, então, foram algumas ideias, né, gente? Agora eu vou falar sobre o jogo de tabuleiro, tá? Numa ideia de um jogo de tabuleiro, tá? Que é a seguinte, esse jogo aqui se chama Na Trilha dos Passos, certo? Então, claro, eu coloquei aqui algumas coisas, você pode adaptar para o que você quiser, entendeu? Se você tem crianças menores, você vai adaptar para as crianças menores. Mas o nome do passo o nome do jogo é Na Trilha dos Passos. Eu já vou mostrar ele todinho para vocês. Então, primeiro, tá aqui, ó, Na Trilha dos Passos, e aqui tem o material que você vai precisar utilizar. Esse jogo, ele tem são várias páginas, tá? São 3 páginas com 3 coisas diferentes. Então, aqui, o que você vai precisar? De um dado, tá? E de peões que se encontram nas próximas páginas para montar. Então, vou mostrar para vocês aqui o dado e os peões, né? Então, os peões são esses aqui, ó. Você tem aqui, então você pode mandar, ó, o aluno recorta e vai colar. Isso vai ficar um conezinho, gente. Então, as bailarinas conseguem andar. Eu não fiz bailarinas diferentes pro que os alunos... Ó, pessoal aqui do Insta, tá? Os peões, tá? Por quê? Pra que, às vezes, as crianças ficam, né? Ah, eu quero ser a rosa, eu quero ser a azul, eu quero ser não sei o quê. Então, a bailarina, nesse meu jogo, é a mesma. O que muda é o cenáriozinho que ela tá em volta. Até pra ficar mais visual na hora de jogar, de estar no tabuleiro pra enxergar melhor, tá? Aí, você tem o dado, ó. Tá aqui o dado, ó. O meu dado, é claro, é um dado de bailarina, obviamente, né, gente? Tá aqui. Você pode mandar, então, para as crianças poderem, né, recorta, tem ali os cortes. Claro que se os pais tiverem em casa, né, um papel, por exemplo, esse meu papel aqui é um papel 180 gramas. É um papel mais grosso que você vai ter, né, isso uma maior. Mas se fizer com sulfite também vai dar certo, tá? Só não ficar tão robusto. E aí a criança vai fazer, e aí você recorta e tem os dados, né? Então ali, uma bailarina, 2, né, 3, 4, 5 e 6, tá? Então tá aqui o dadinho, tá? Então providenciou isso. E aí você tem o tabuleiro. Agora eu vou mostrar o tabuleiro pra vocês
e vou explicar como é que você pode montar o jogo. Então, você tem o tabuleiro, tá aqui o tabuleiro. Nesse tabuleiro, que é um jogo de trilha, ó, pessoal do Instagram, eu tenho que puxar assim pra trás, senão não cabe, né? Tá? Nesse tabuleiro, aqui, qual é o objetivo aqui desse jogo? É as bailarinas saírem da sala de aula de dança, tá? E chegarem, percorrerem todo o caminho e chegarem no palco. Então, vocês enxergam que isso aqui também tem um ensinamento, isso aqui também tem uma aprendizagem, que é, nós precisamos percorrer o quê? Um caminho para que você possa chegar lá no palco, certo? Então, a gente já tem uma aprendizagem. Agora, vamos lá, começa o jogo, né? Então, aí a criança joga o dado, vê quantos deu e vai caminhar em cima aqui, certo? Ai, tirei 3, ela vai vir e vai parar aqui em cima do 3. Aí a outra criança joga, né? O outro participante, né? Outro jogador joga, tirou 4. Ah, parei em cima da sapatilha. Opa! Parei em cima da sapatilha. O que tem nessa sapatilha aqui? Aí vem a outra parte. Aí você vai vir aqui, nesse primeiro, e vai olhar o que a criança, o que ela tem que fazer quando ela para em cima da sapatilha. Então, eu vou ler pra vocês, se vocês não conseguirem ver daí, né? Então, ela parou em cima da sapatilha, no caso aqui a sapatilha diz, ó, tá em cima da sapatilha, vai ter que fazer o que tá dizendo aqui. Então, vamos lá. Qual o nome do passo que começa com um plié, dá um salto na vertical e termina com um plié? Então, ela vai ter que responder isso. Ela respondendo, né, fale o nome e faça o salto. Então, ela vai falar o nome do passo e vai fazer o salto. Qual é o passo, gente? Tan levé. Aí, eu já tenho que ter ensinado isso, né? Tá? Caso esteja correto, caso não esteja correto, volte 2 casas. Então, se ela não acertou, e claro, você tem um gabarito, né, atrás com as respostas. Caso ela não tenha acertado, ela vai ter que voltar 2 casas. Então, eu tô trabalhando várias coisas aqui com ela. Eu tô trabalhando o conhecimento que ela tem disso, e eu tô desse conteúdo, né? Eu tô trabalhando esse conhecimento e eu tô trabalhando também, tá? Essa questão da resiliência, que é importante, porque se eu erro, eu tenho que voltar, né? Então, isso é todo um trabalho de resiliência, de eu entender essas questões emocionais. Então, continuando. Aí ela jogou lá o dadinho de novo, caminhou mais e caiu em cima do outro desenho, ó. Olha lá, tem outro desenho que é uma bailarininha. O que ela vai fazer? A gente vai lá, digamos que tenha sido a outra, a gente vai lá e vai olhar. O que diz lá no desenho da bailarina? No desenho da bailarina diz: como chamamos os movimentos dos braços no balé? Faça um bem bonito. Como é que a gente... Gente, tudo isso eu já tenho que ter ensinado. Isso aqui, tudo que eu botei aqui, eu parti do princípio que tudo isso aqui foi conteúdo que eu já ensinei pra minha aluna, certo? Tá? Você pode criar como você quiser. Então, como é chamado? Por de bras, né? E aí você pede para ela fazer algum que ela queira fazer. Por de bras é o movimento dos braços. Aí ela vai executar e vai continuar fazendo. Aí vem pro próximo, né? Ela andou lá mais um pouquinho, tique, andou, vai jogando, vai indo, andou mais um pouquinho, chegou aonde, gente? Vamos olhar aqui, o que tinha lá? Aqui, tem uma sapatilhazinha, outro tipo de sapatilha. O que tem aqui nessa sapatilha? Vamos lá olhar. Aí ela vai lá na sapatilha e olha. Faça uma pose do balé que tem apenas uma perna no chão. Equilibre-se por 4 tempos e diga o nome da pose. Se conseguir, avance 2 casas. Então, aqui ela tem um prêmio se ela conseguir, né? Não é só executar, ela tem um prêmio, ela vai avançar 2 casas. Então, ela pode fazer aqui, olha como isso aqui é amplo, né, gente? O que ela pode fazer aqui? Ela pode fazer um retiré, ela pode fazer um arabesque, ela pode fazer um atiti, e olha que nós estamos indo com graus diferentes de dificuldade do nome do passo. Aí a gente ainda tá trabalhando equilíbrio, porque eu quero que essa criança, que essa aluna fique por 4 tempos, né? Ela tem que cumprir essa tarefa para que ela possa prosseguir no seu jogo, tá?
Aí eu vou pro próximo, né? Daí fui, caminhei, cheguei lá no vestidinho, tá? Isso aqui é uma sainha, certo? Ela caminhou e parou aqui, ó, na sainha. Que agora diz a sainha? Ela vai lá e vai olhar. Na sainha diz, ó, como se chama a saia que fica bem em pezinha que a bailarina usa? Então aqui você também já tem que ter ensinado para sua aluna que aquela saia que fica bem em pezinha para a aluna usar se chama titi, certo? E aí ela vai responder, né? Então, se ela não responde, ela tem que fazer tal coisa, certo? Se ela responde, ela só fica no lugar. Nem todos eles vão dar premiações. Algumas vão dar premiações, outras não vão dar, tá bom? Aí eu vou ter mais um lá, né? Então eu vou passar por todos eles para vocês verem as ideias que a gente pode ter de coisas que a gente pode ir montando. Então eu vou ter lá. No próximo, né? Ela foi, caminhou, parou lá no coisa, agora ela parou aqui, ó. Parou aqui nessa bailarina, tá? Então ela parou lá na bailarininha. Essa bailarininha tá numa pose, talvez vocês não enxerguem bem, mas ela tá num arabesque. Então agora vem lá, ó. Faça um arabesque, tá? Que não é uma pergunta, que é um desafio para a criança fazer. Então, faça um arabesque e fique nele até a próxima rodada. Se cair, volte ao início do jogo. Então, olha só como ela precisa se concentrar aqui para fazer o arabesque, que ela já treinou, para conseguir ficar nesse arabesque, porque se ela cair, né, aí a outra colega vai jogar, os outros jogadores vão jogar, e se ela cair, ela vai ter que voltar lá pro início do jogo, tá bom? Então, a gente tem aqui essa outra possibilidade, tá? Aí eu vou ter mais coisas aqui ainda acontecendo, né? Depois disso, eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui, né? Chegou aqui nessa outra. Caí aqui em cima dessa aqui. O que eu faço agora que eu tô aqui em cima desse? Vamos ver o que fala lá. Então, esse aqui é um casalzinho, tá, gente? Num padedê. Então, diga o nome de um balé de repertório. Então, você já tem que ter apresentado alguns balés de repertório, a historinha de algum balé de repertório para sua aluna, para que ela consiga fazer isso aqui, tá bom? Aí ela continuou andando lá, foi indo e caiu em cima do próximo, que é o colã, ó, tá vendo? Aqui tem o colazinho, tá? Caiu em cima do colazinho, vai jogando dado, vai indo. Vai lá. Diga, no colã tá escrito, diga o nome de um giro. Então ela vai ter que, você tem que já ter ensinado alguns giros para essa criança, para que ela saiba, possam dizer o nome. Então, por exemplo, né, soutenu, chené, piquetour, pirueta, né? Então ela vai ter que já ter tido esses conhecimentos para que você possa colocar eles aqui no seu jogo, tá bom? Aí ela continuou caminhando e caiu aqui, ó. Outro vestidinho de balé, tá? Agora é um vestidinho completo. O que pergunta no vestidinho completo? Então, como se chama o passo que sobe na meia ponta sem plié, sem fazer plié? Aí tem uma dica, né? Dica: ele sobe e desce como um elevador. Para que você possa utilizar isso, por exemplo, eu utilizo quando eu tô trabalhando com o ELEVê, a resposta aqui é o ELEVê, quando eu tô trabalhando isso aqui, tá? E aqui a gente tem uma aprendizagem um ensino de conteúdo de ELEVê muito importante, porque o ELEVê e o RELEVê, às vezes, elas confundem muito, né? E a gente precisa estabelecer essas diferenciações, né? Que são bem importantes, né? E que vai fazer um trabalho aí muito importante. Então, assim, eu tenho como fazer, né? Eu vou passar, eu tenho que já ter dado essa referência. Então, eu utilizo, né, o elevador como uma referência, como uma imagem, né? Como um recurso pedagógico para ensinar o ELEVê, né? Que o ELEVê sobe, o elevador sobe que nem o ELEVê e ele desce macio como o ELEVê, embora ele não vai, né? Ele vai descer ali, ele não vai fazer... não vai ter um trimelique lá, uma pressão quando desce, que nem o elevador, né? Então o elevador sobe lento, né? Sobe macio e desce macio, né? Então aí as crianças vão conseguir, né? A criança vai conseguir resolver, tá? Aí a gente vai ter o próximo que vai vir lá, ó, com esse aqui, né? Cheguei lá na bailarina, tá aqui, ó, a pessoa do Insta, tá? Na bailarina. E aí, o que essa bailarina, né? Então lá vem.
Qual o nome do salto que a bailarina está executando? Se você acertar, avance 2 casas. Então, ela vai dizer, é um grand jeté, né? Qual o salto? Ou, se são com as menores, né? Se você tá fazendo esse jogo mais adequado para as menores, talvez tenha coisa que você não vai utilizar, eu vou utilizar outra, você vai poder dizer, é o salto do jacaré, é o salto do lago, é o salto do... Enfim, você vai dizendo o salto do que for, tá bom? E aí, o último, né, que ela já tá quase chegando lá no final, ó. O último, que é aqui o desenhozinho da bailarina, consegue ver? O desenhozinho da bailarina. O que a gente vai trabalhar aqui? Você vai dizer, né, vai lá e olha, faça uma sequência. E aí, no final, olha o que eu tô desenvolvendo aqui. Eu vou terminar de ler para vocês entenderem que um monte de coisas que a gente desenvolveu aqui. Faça uma sequência que tenha um salto, um giro e termine com uma pose no chão. Então, aqui, gente, eu tô dando repertório corporal para essa criança, para essa aluna trabalhar, tá? Porque eu já dei um repertório corporal para ela antes, eu já dei isso em aula, eu já dei no próprio jogo um repertório corporal, né? Porque no próprio jogo eu falei de salto, eu falei de giro, né? Eu falei de poses elevadas, não falei de poses no chão, mas eu poderia ter falado, por exemplo, para já no próprio jogo dar um repertório corporal, né? Então, aqui eu tô trabalhando isso, eu dei todo um repertório corporal antes para que a criança consiga desenvolver a criatividade. Então, aqui eu tô trabalhando criatividade, eu tô trabalhando consciência daquilo que ela aprendeu. Eu consigo enxergar quais são as coisas que estão mais fixadas na memória, na cabeça dela, na aprendizagem do corpo, nesse repertório corporal que essa criança tem, de acordo com aquilo que ela me apresentar naquele momento do jogo, tá? E tô trabalhando criatividade. Certo? E aí, então, finalmente, aí ela jogou o dado, parará, e chegou no palco. Quem chegar primeiro no palco, conseguir passar por toda a trilha, vence o jogo. Então, vocês veem como é um jogo, tá? Mas que ele não é um jogo que serve de pano de fundo, que o balé serve como pano de fundo, não. Aqui, a gente tá realmente trabalhando e ensinando conteúdo de dança, gente. Tá? Porque é isso que a gente ensina. Então, não adianta a gente ficar por aí fazendo milhões e milhões criando, né, um monte de atividades, de exercícios, de jogos, de coisas completamente desconexas e sem fundamentação nenhuma, só para dizer que eu enviei um material para a criança fazer em casa, ou só para dizer para o pai que eu realmente, eu tô aqui, prestando o meu serviço. Mas se isso não tem fundamentação nenhuma, gente, se isso não tem relação nenhuma, se isso não tem conectividade com o que a gente ensina, sabe? A gente precisa elevar, né? Falei antes e vou falar de novo, a gente precisa elevar o grau da dança. Eu preciso elevar a dança a um conteúdo importante, né? E junto com todas as habilidades que ela trabalha para a vida, mas eu ensino dança, gente. Eu não posso me esquecer disso. Eu não posso esquecer o conteúdo do qual a gente ensina, tá? Foram, assim, algumas ideias, tá? De algumas coisas. Semana passada eu foi uma aula muito especial, né? Então foi uma aula que durou muito tempo. Hoje eu já estourei o meu tempo aqui normal, né? Das minhas aulas, tá? E espero que eu tenha conseguido contribuir aí um pouquinho com vocês. Eu vou só retomar aqui, porque isso é uma coisa que a gente precisa fazer nas nossas aulas. É sempre um feedback final antes da gente encerrar. Então eu vou retomar aqui. Lembrem dos passos. Quais são os passos que a gente precisa fazer para que a gente possa criar conteúdo, criar atividades teóricas e jogos, né? Ensinando dança. Passo número 1. Eu preciso listar o conteúdo, pensar no conteúdo que eu estou trabalhando. Passo número 2, eu preciso pesquisar as atividades que são, né, atividades e jogos que são pertinentes para a faixa etária da turma para qual, ou das turmas para as quais eu estou desenvolvendo aqueles jogos, aquelas atividades, tá? Passo número 3, eu preciso juntar linkar isso com a dança, né? Então eu preciso pegar aquele meu conteúdo que estava lá listado com aquelas atividades e
mesclar esses dois, tá? Passo número 4, eu preciso pensar em quais são os objetivos que eu tô trabalhando com essa atividade. Que objetivos na dança essa atividade está trabalhando e desenvolvendo e que objetivos e habilidades para a vida dessa criança, né, fora, né, do conteúdo de dança que essa atividade está desenvolvendo. Passo número 5, eu preciso dar instruções, criar instruções claras, objetivas e utilizar da modelagem, ou seja, eu preciso dar um modelo do que eu quero que a criança faça, certo? Passo número 6, você precisa criar uma identidade visual, né? Então, precisa ser atrativo e adequado esse layout, essa cara, essa visual, tá? Para a faixa etária do seu aluno. E aí, gente, é só usar a criatividade. Porque aqui, ó, professor de dança, quem trabalha com arte, tem que ter criatividade, a gente tem que ter trabalhado isso, a gente tem que ter desenvolvido isso. E a gente tem que colocar isso em prática, gente. Sabe? Se a gente não conseguir fazer isso, pensa no coitado do professor da escola regular que não trabalha com arte, quem dá aula aí de matemática, de português, né? Então, sabe? Utilizar a criatividade, tá? E tem muitas maneiras, né? Aí eu dei vários exemplos de coisas possíveis que a gente poderia fazer, tá bom? Gente, eu vou encerrar então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado a aula, espero que tenha sido útil, assim, pra vocês, espero que vocês tenham, que eu tenha conseguido levar um pouquinho, assim, do que realmente é a gente se lembrar, né, do que a gente ensina e não ficar passando coisas completamente, atividades e jogos e coisas só pra passar tempo, tá? Dança não é passatempo, dança ensina, dança é importante, dança e ninguém. Não adianta a gente ficar sentado, se lamuriando, que as pessoas não dão valor, que as pessoas não qualificam, né? Que as pessoas... Se a gente não se coloca nesse lugar de qualificador daquilo que a gente ensina, se a gente mesmo, sabe, coloca a dança nesse lugar de simplesmente tá ali para ser uma distração. Então é a gente que precisa saber, é a gente que precisa mostrar para as pessoas, tá? É a gente que precisa ter consciência daquilo que a gente faz, tá bom? A gente precisa estar muito embasado. Muito legal, Clau Cristal, que tá colocando aqui. É uma questão muito importante essa desreferência. Sim, você precisa saber de onde aquelas coisas vêm, entendeu? Então, tipo assim, nada do que eu faço, gente, isso é uma coisa que vocês vão ver muito aqui quem me acompanha há mais tempo sabe, né? Tudo tem um embasamento científico, tudo tem estudo, tudo tem pesquisa, tá? A gente precisa tirar a dança desse grau aí de achismo também, né? Que tem muito por aí, certo? Por quê? Porque eu preciso saber... Então, ó, a partir do momento em que eu pesquisei, né? Então, a gente tem um monte de livros aí com atividades dizendo o que a criança consegue aprender em tal faixa etária. Só que para isso eu preciso ter conhecimento, certo? Então... Espero que eu tenha conseguido levar isso hoje um pouquinho pra vocês. Gente, eu vou deixar, tá? Só por 24 horas a live salva. Então, tanto no Facebook quanto no Insta, tá, gente? Só por 24 horas amanhã vai, né? Passou as 24 horas, elas vão sair daqui. Então, se vocês gostaram, se vocês acham que tem outros professores que podem aproveitar esse conteúdo de alguma forma, compartilhem, certo? Compartilhem a live, tá? Avisem que vai sair do ar em seguida para as pessoas assistirem logo, porque para que a gente possa criar, né, cada vez mais essa conscientização, para que a gente possa criar uma grande rede realmente de cada vez mais de professores ensinando o que a gente ama, que é a técnica de dança, né, de uma maneira boa, de uma maneira eficiente e elevando esse grau tão importante aí para dança, elevando o patamar aí, né, do que é a dança para as pessoas, tá? Para as pessoas que não são do meio da dança, certo? Mas isso parte da gente, ok? Gente, muito obrigada. Mais um recadinho só antes de eu encerrar, e agora eu não vou ficar filosofando, tá? É só um recadinho rápido e bem prático, certo? Na semana que vem começa a nossa jornada da dança infantil, tá? Então,
Quem quiser participar, essa é uma semana inteira, do dia 11 ao dia 17 de maio, tá? A jornada da dança infantil, onde eu vou falar sobre muita coisa bacana, tá? Relacionada à dança infantil. 100% online e 100% gratuito, certo? Se você ainda não se inscreveu e quer participar, quer se inscrever, vai lá no link, tá? O link para fazer a inscrição tá no link da bio, tanto do Instagram quanto do Facebook, tá? Se inscreve para participar dessa semana que vai ser muito, muito, muito bacana, tá? Começa na semana que vem, tá bom? Então, espero por vocês, certo? Um grande abraço, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu fico muito feliz de ver que tem tantas pessoas, porque a gente teve bastante gente nas duas lives, nas duas redes. Eu fico muito feliz de saber que tem bastante gente que tá aqui preocupada em querer melhorar, né? Em querer ensinar dança para as nossas crianças, porque eu acredito que dança, né? A dança para mim transforma vidas, né? Eu quero muito poder transformar muitas vidas através da dança. E acredito que seja o desejo de todos vocês que estão aqui comigo. Então vamos lá e vamos participar e vamos transformar aí a vida de muitas e muitas crianças através da dança. Certo? Um grande abraço para vocês. Beijinhos e a gente se vê então na jornada. Certo, gente? Semana que vem começa, na próxima segunda-feira, a jornada da dança infantil, do dia 11 ao dia 17 de maio, e eu espero lá por vocês, certo? Tem que fazer a inscrição, tá? Link na bio do Instagram, link na bio do Facebook, tá bom? Grande abraço pra vocês, gente! Beijinhos e tchau, tchau!